Olha, o grande angular é aquela distância focal que vai privilegiar muito aquele fotógrafo que estudou. Meus amigos e minhas amigas. Ó, quer ver? Faz o seguinte. Chama o seu amigo fotógrafo, coloca na mão dele uma 85mm, qualquer versão. Só coloca uma 85 e fala, ó, faz um retrato aí pra nós. Você vai perceber o seguinte, que provavelmente, com uma 85mm fazendo o retrato, essa pessoa vai até que se dar bem, vai conseguir fazer umas fotos legais. Vai usar, obviamente, daquela linguagem do fundo extremamente desfocado, e aí você já economiza um pouquinho na composição. Depois que esse seu amigo voltar, achar incrível, nossa, 85, desfoque, não sei o quê, aí você tira a 85 e coloca lá uma 24, alguma coisa, lá uma 28, e fala, vai fotografar agora. Aí, José Maria, esse é aquele momento que o cara começa a suar, o coração começa a bater descompassado, começa a dar vertigem, verticulite, dá o que for. Porque aí ele percebe uma coisa, que ele vai ter que compor. Não que você não precise compor com uma 85, mas cá entre nós, quando você apaga o fundo, você já ajuda um pouquinho, né? Mas com uma grande angular que vai mostrar muito mais do fundo, exige muito mais da técnica e do estudo do fotógrafo. E aí você vai perceber algumas coisas. Primeiro, você não é tão bom quanto você imaginava. Segundo, você precisa estudar e praticar mais. Terceiro, você precisa sair da zona de conforto. Mas, gente, o fato é que a lente grande angular, essa distância focal, ela não tolera fotógrafo preguiçoso. Não tolera mesmo. Porque se você não fez a sua lição de casa, dificilmente você vai conseguir fazer boas fotos com uma grande angular. Aí você começa a ficar frustrado. Aí você fala, não gosto dessa distância focal, porque, sei lá, eu gosto de retrato, eu gosto de desfocar o fundo, eu gosto disso aí. Mas isso provavelmente é uma frustração, porque você não consegue compor direito com uma lente desse tipo. Eu, por exemplo, toda vez que eu saio para fazer foto com uma grande angular, algumas vezes eu volto frustrado, porque eu sei que eu não consegui dar meu melhor, eu sei que eu não consegui fazer uma composição tão criativa, então são coisas que eu me cobro, principalmente composição. Só para você ter uma ideia, eu me cobro coisas assim, ó, como eu vou fazer para essa cena ficar mais limpa? Como eu vou remover distração no quadro falando de uma grande angular, que vai pegar bastante coisa? Como eu vou usar a distorção de perspectiva que essas lentes geram de uma forma criativa? Esse é o tipo de pergunta que eu faço para mim mesmo quando eu saio para fazer um teste de alguma lente grande angular. E tentar responder esse tipo de pergunta e ao mesmo tempo tentar criar alguma foto legal com esse tipo de lente, para mim é uma diversão, por mais que seja difícil. Porque eu sei que quando eu acerto, eu subi mais um degrauzinho no quesito composição. E depois que você sobe um degrau, dificilmente você vai descer. A menos que você, né, realmente pare de fotografar. Tá. Aí você vai falar assim, tá, Ronaldo, falou, mas você tem que falar o que a gente precisa estudar então para melhorar esse tipo de fotografia com esse tipo de lente aí. Eu já falei lá no início do vídeo. Talvez você não tenha prestado atenção, mas é composição. Essa é uma lente que ela é baseada em cima de composição. A gente não está falando de nitidez, resolução, qualidade de imagem. Não é isso. A composição vai fazer total diferença. Faz total diferença para qualquer tipo de lente, mas na grande angular e super grande angular, principalmente. Agora você sabe o que você precisa estudar, precisa se empenhar um pouco mais. Eu tenho diversos vídeos aqui no canal sobre composição, né? Tem um bem legal que eu fiz recentemente, onde eu literalmente desenho de uma maneira super simples alguns tipos de composição que eu acabo utilizando, que é bem fácil de você entender. Dá uma olhada nesse vídeo que tá bem legal. Estuda ali, depois você vai indo para outros níveis um pouco mais hard. E eu queria falar para vocês da IRIX 21mm T1.5 Cine. José, essa é mais uma daquelas lentes que pertence ao Monte Olimpo. Eu gostei muito desse negócio do Olimpo. Essa é uma lente grande angular com um pezinho ali, ó, no super grande angular, porque ela é uma 21mm para full frame, né? Então ela pega bastante coisa. Uma coisa que me deixou impressionado nessa lente é a sua baixíssima distorção. Eu fiz alguns comparativos aí, a minha Canon 2470, Sony 2470 e a 1655 da Fuji. E é engraçado como ela tem menos distorção que todas as outras. Bem legal isso, né? Isso mostra como é uma lente que tem uma ótica muito bem feita. E é ótica de verdade, meus amigos. Aqui não tem correção via software, não. Tem não. Tá, mas deixa eu falar a parte ótica dessa lente aqui para você entender sobre aquilo que a gente está falando. Essa é uma lente que tem 15 elementos e 11 grupos. Por essa fórmula ótica, aí você já percebe, né, que não estamos falando de qualquer tipo de lente, não é lente de brincadeira, não é lente de entrada. É lente Olimpo, né, meus amigos? Pô, Olimpo.
Ela possui 11 lâminas de diafragma, aquilo que eu sempre falo para vocês, quanto mais lâminas tiver, quando você fecha o diafragma, o seu bokeh sempre mantém circular, não fica aqueles, né? Você sabe, né? A abertura máxima é de T1.5 e a abertura mínima é de T16, seguindo o padrão de todas as outras lentes cine da IRIX que a gente viu aqui. E o foco mínimo é de 30 centímetros, o que é bem interessante. E como toda lente cine que a gente já viu aqui no canal, ela é manual e com o foco bem longo e com aquelas engrenagens, né? Tanto no anel de foco quanto no anel do diafragma, que serve para você colocar um follow focus. O foco dessa lente tem um giro de 180 graus. E a construção desse equipamento é padrão IRIX, que é padrão tanque de guerra. Gente, é lente de cinema, né? Tem que funcionar em qualquer tipo de cenário. Então ela é feita de metal e muito bem construída, é selada, bom, você sabe. Isso, obviamente, torna a lente um pouco pesada, ela tem mais de 1 kg. Esse modelo que eu peguei, ele ainda é um pouquinho mais leve, porque é o modelo do mount PL. Lembra que eu falei para vocês que as próximas que eu fosse pegar, eu ia pegar tudo PL? Assim eu posso usar na Sony, que está me filmando agora, e posso usar na Canon. Ó, a Canon aqui com ela, inclusive. Olha só que bonito. Deixa eu fazer o foco aqui para você ver, ó. Ó que bonitinha, ó. Ó, que bonitinha, né, meu? Bonitinha. Vamos falar de qualidade de imagem. Já em abertura máxima, ela te entrega o centro do quadro bem nítido e perdendo só um pouquinho ali nas bordas. Você fechando um ponto no diafragma, qualquer tipo de defeito vai embora. A vinheta some, resolução já fica de ponta a ponta, então é aquelas lentes lá que eu falo, né? Você não tem uma necessidade de ficar fechando a abertura para você ganhar muita qualidade, né? Falando do flare, flare bonito, mas das lentes da IRIX que eu já testei até hoje, essa é a que sofreu um pouquinho mais. Eu notei uma leve perca de contraste a mais que as outras lentes que eu já testei deles. O respiro de foco também é muito bem controlado, como toda lente de cinema deve ser. Isso quer dizer o quê? Que o fundo não vai ficar alterando muito de tamanho, né? Então você pode fazer o take lá do ator aqui, quando o ator chegar, você só acompanha no foco e tudo que você planejou para o background vai estar lá bonitinho. As cores é muito legal, porque é o seguinte, cara. Agora que eu já testei várias lentes deles, e nesse momento aqui eu tenho a 21mm, 30 e a 45 da parte de cine, eu percebo que mantém exatamente o mesmo padrão de cor, né? A IRIX tem uma característica um pouquinho mais quente que as outras lentes que eu já testei. E você altera as lentes, não muda basicamente nada de cor. Então você não precisa ficar equalizando lá na pós, sabe? Isso é muito legal. Olha só, eu vou fazer um teste aqui com vocês. Eu vou colocar a 21, depois a 30, depois a 45 e não vou alterar nada na edição. A mesma edição que eu fiz aqui para corrigir o log, esse tipo de coisa, vai manter para as 3 lentes e você vai ver como não muda quase nada em relação à cor. Se liga. Agora você está vendo a imagem da IRIX 21mm. Agora fiz o trox para 30mm, que é a imagem padrão aqui do canal. E agora a 45mm. Você percebe aí que todas elas manteve o mesmo estilo de cor. Sensacional isso. O desfoque é sensacional para uma lente grande angular. Olha, gente, assim, é muito diferente uma lente de cinema de lentes de fotografia. Quanto mais eu testo essas lentes, mais eu percebo como essas lentes de cinema têm um carinho a mais. Você vê pelo desfoque, eu fiz o comparativo com a 2470 da Canon, 2470 da Sony e a 1655 da Fuji, que, claro, é uma câmera APS-C, então vai ter menos profundidade de campo, mas a distância eram basicamente as mesmas. Você consegue perceber nitidamente a diferença do nível de desfoque. E não só isso, mas como a distorção nela é muito menor. Eu já falei isso e eu quero deixar isso bem claro, bem registrado para você ver que a gente está falando de uma 21mm com exatamente a mesma distância de todas essas que você viu e ainda assim ela tem menos distorção. Isso é fantástico. Ô José, isso é carinho técnico. Isso é ótica. Não é software, não. É ótica. Ai, como eu adoro lente. Um outro acessório que a IRIX me mandou foi o Matchbox IQ, que não é feito para usar com essa 21mm. Ele é feito para usar com a 30mm para cima e não para baixo, porque senão ele vai aparecer no quadro. E é muito interessante que você tem o imã também nesse Matchbox, que você pode colocar aqueles filtros magnéticos. Mas futuramente a gente fala mais sobre esse Matchbox, porque eu vou usar ele mais na 30 e na 45. Uma coisa que sempre me pergunta, tio Ronaldo, dá pra fazer foto com lente cine? Meus amigos, é uma baita lente, é lógico que dá pra você fazer foto. Só que é o seguinte, né, gente, a gente se questiona, pô, você vai comprar uma lente cine pra fazer foto, você vai pagar tão caro assim numa lente cine, que normalmente é mais caro que as lentes comuns de fotografia. E aí, no final, acaba não valendo a pena você investir em uma lente dessa pra fotografia, a menos que você, pô, eu tenho dinheiro, pra mim não tem problema nenhum, eu vou comprar porque eu gosto. Então compra, você vai se divertir. E só que é o seguinte, você tem que lembrar, é uma lente de usabilidade muito mais difícil, é uma lente toda manual. Se você tem todo o
aparato para usar, ok, facilita um pouco, mas também fica grande e pesado. Então, assim, dá pra fazer? Dá, mas eu não indico. Bom, agora é o seguinte, chega de falar e vamos ver os takes aleatórios, que eu tenho certeza que você quer ver a qualidade dessa lente. José, aperta o botão vermelho aí que é dos takes aleatórios. Vai! Como você conseguiu perceber, é mais uma lente maravilhosa da Irix. Não esquece de treinar mais composição, hein? Porque não adianta nada eu te entregar uma lente dessa na sua mão e você não conseguir compor absolutamente nada. Isso não tem a ver com o equipamento. Tem a ver com o seu estudo e com a prática. Então é isso. Não esquece de se inscrever no canal, deixa aquele joinha e fui!